E aí, botequeiros, dando continuidade à nossa série de como jogar Yu-Gi-Oh! Hoje a gente vai aprender a fazer os Special Summons, ok? Então, bora lá! Bom, gente, a gente tem esses tipos aqui de Special Summons, ok? Fusion Summon, Ritual Summon, Pendulum Summon, XYZ Summon, Synchro Summon e Special Summon por efeito de outras cartas, ok? Eu coloquei aí entre parênteses se é inerente ou não inerente, ou pode ter os dois aspectos também. É bom você voltar lá no vídeo dos monstros para você poder dando uma olhadinha ali, vendo meus comentários sobre os monstros. Hoje eu vou dar uma comentada também, mas eu acho que eu não vou comentar muito sobre os aspectos desses monstros, tá? Então se você por um acaso não lembrar como esses monstros são, dá uma voltada lá, tá? E eu volto a falar aqui, e volto aqui, aliás. Bom, vamos começar aqui com os monstros de ritual. Para esse tipo de summon acontecer, você vai precisar de 3 elementos. O monstro de ritual, que eu já mostrei no vídeo de monstros, tá? O ritual, o Spell Card, eu já mostrei no vídeo de Spell Trap. E os tributos, tá? Os tributos vão ser qualquer tipo de monstro com nível que você tenha na sua mão ou no campo, tá? Ou no grave, ou na puta que te pariu. O monstro vai te dizer com que spell ele pode ser invocado e a spell vai dizer onde, como, quem, quando que as virgens asiáticas vão ser tributadas. Brincadeira, tipo, ele dizer certinho pra vocês onde estão os monstros e quantos monstros são, entendeu? Vou dar um exemplo aqui pra mostrar melhor. Faça aqui o normal summon do nosso Manju. Aliás, eu já tinha feito no normal summon desse nosso Manju aqui. Aí eu utilizo o efeito dele e pego pra minha mão a Necros Kaleidoscope, ok? E aí eu vou estar ativando ela para fazer um Ritual Summon de um monstro Necros da minha mão, tá? Até esse momento o meu adversário não sabe que monstro Necros é. Aí eu posso utilizar como tributo um Herald, que está no meu extra deck, porque a Necros Kaleidoscope me permite, né, tributar um monstro ali do meu extra deck. Ou, né, tributar um monstro da mão e do campo, ou do campo, né, que seria o próprio Manju ali que eu acabei de invocar. Para assim poder invocando aqui o Necros Unicore, tá? Um detalhe muito importante é que a Necros Kaleidoscope ela diz que o monstro tributo deve ter o mesmo level do monstro Necros que você quer invocar, ou vice-versa, tá? A maioria das cartas de ritual não são assim, elas dizem que deve ser igual ou maior. Então eu poderia tributar um monstro level 8 para invocar um level 4 tranquilamente na maioria dos decks de ritual. Mas no caso do Necros não, o Necros tem que ser uma coisa exata, beleza? Só um exemplinho aqui para mostrar para vocês como funciona a Ritual Summon. Vamos partir pro próximo aqui, Fusion Summon, tá? Ah, eu não comentei aqui, deixa eu dar uma voltadinha aqui, ó. Vocês podem ver que essa Summon aqui é feita por um efeito de uma carta, tá vendo? É feita pelo efeito da Kaleidoscope, então se caracteriza uma Summon não inerente. Vamos lá. O monstro de fusão vai dizer como ele vai ser invocado, tá? Então a gente tem duas formas de invocar um monstro. Se o monstro não disser nada, tá? Ele vai ser invocado com uma carta de fusão. Seja um monstro, spell ou trap, é alguma carta que tem um efeito de realizar uma Fusion Summon, beleza? E aí se caracteriza uma Summon não inerente, tá? E aí a fusão vai te dizer onde vai estar os monstros que são materiais de fusão. Repare que agora eu não vou falar mais tributo, tributo se remete somente a normal summon e a ritual, agora é material de fusão, tá? Essa carta de fusão vai te dizer onde vai estar esses materiais de fusão, se vão estar na mão e no campo, ou na mão, ou só no campo, ou no grave, ou no extra deck. Ela vai te dizer certinho onde vai estar, e aí você vai prosseguir como a carta diz, ok? E se for por Contact Fusion, tá? Que vai ser uma Fusion inerente, tá vendo que não tem nenhuma carta envolvida aqui, tá? Porque a Fusion vai ser literalmente as duas cartas em campo e você tira as duas cartas de campo e traz a fusão. E a fusão vai estar escrita assim, a primeira sentença dela vai ser: você não precisa de polimerização, basta enviar tal monstro e tal monstro pro grave. É normalmente a primeira sentença. Vamos aqui, um exemplo bem legalzinho aqui, vamos ver um exemplo bem clássico. Polimerização, tô ativando a polimerização, ok? E aí eu vou estar fazendo a fusão, né, do Avian e da Burstinatrix, que estejam na minha mão ou no campo, ou na mão e no campo, não sei, eles vão estar em um dos dois lugares de formas indiferentes, tá? Porque a polimerização discrimina onde que deve estar. E aí eu posso estar trazendo aí
o Elemental Hero Flame Wingman, né, que ele diz aí que deve ser um Avion mais uma Burst Natrix, né, e não diz mais nada, né, diz ali que deve ser, primeiramente, né, acho que deve ser Must Be Fusion Summon, né, ou Only Fusion Summon, sei lá. Ele diz ali que deve ser Fusion Summon e somente. E podemos também estar invocando ali o Great Tornado, que ele diz que deve ser um Elemental Hero mais um Wind Monster. Você pode ver que a gente tem um Elemental Hero e um Wind Monster. E aí temos aí também um Nova Master, que diz um Elemental Hero e um Fire Monster. Então pode ver aí que também a gente tem um Elemental Hero e um Fire Monster. Pode ver que esses monstros foi o requisito, né, certinho para 3. Pode ter até mais, gente. Com certeza tem mais, principalmente com o nome dos dois, Avian e Burst Natrix, deve ter outros lá para fazer. Mas só mostrar para vocês que com os mesmos materiais de fusão e a mesma carta de polimerização, eu pude trazer, né, monstros diferentes. Temos a linha Fusion Substitute e ela não me permite usar monstros da mão, coloquei ela ali de exemplo justamente por causa disso, tá? Ela me permite só monstros do campo, então para utilizar essa Fusion Substitute, o Avian e a Burst Natrix deveriam estar em campo. Temos também ali a Miracle Fusion, tá? Que me permite utilizar do campo e do Grave, banindo os dois, tá? Eu bano do campo e do Grave para fazer a fusão, mas eu esqueci de colocar a imagenzinha dela ali, então me perdoem, tá? Se quiser coloca lá, é Miracle Fusion, eu acho o nome. Que é Miracle Fusion, tá? E também tem outra que chama Parallel World Fusion, essa é bem legal. Você retorna 2 banidos pro seu deck, eu acho, ou pro Grave, e faz uma Fusion Summon, entendeu? Essa é bem diferentona da vez, tá ligado? Aquela bem que faz arquitetura ou humanas, bem diferentona mesmo. E aqui um exemplo de Contact Fusion. A gente teria que ter um Nels e uma Dark Panther aqui no campo, tá? E aí manda os dois pro Grave e invoca aí o Elemental Hero Dark Nels. Bem simples assim mesmo, tá os dois em campo, você pega, manda pro Grave e invoca. Não precisa de pesação nem nada. Mas pra isso vai estar escrito na carta, né, no Dark Nels tá escrito lá que não precisa. Vamos dar continuidade aqui. XYZ Summon, tá? No monstro XYZ vai dizer como ele tem que ser invocado. Normalmente dois monstros de mesmo level, tá? Tipo, fala assim, 2 guerreiros de level 4 ou 2 monstros level 4, sei lá, vai sempre falar assim. E os dois tem que estar em campo, tá? E é uma summon inerente, tá? Não tem nenhuma carta que invoque esse XYZ. Outra característica aí é que é mais diferente de todos. O monstro XYZ, ele não tem nível, tá? Ele tem rank. Você pode ver que a corzinha é diferente. Ali eu vou estar mostrando daqui a pouquinho no exemplo pra vocês. E outra coisa muito característica do XYZ é que os monstros devem ser atachados, né? Assim, tipo, sei lá, colocados debaixo do monstro XYZ. Olha o exemplo aqui para ficar mais claro. Eu invoco aí o Constelar Alged, tá? Por invocação normal, e ativo o efeito dela e invoco o Caos por invocação especial. E aí eu faço um Exceed Summon, um XYZ Summon, tá? Ponho um em cima do outro e pá, ponho o Presep ali, tá? Ele é um rank 4, pode ver que ali que a estrelinha é preta e amarela, antes era vermelha e amarela, tá? E pode ver que tem posição diferente, rank não é nível, então se tiver uma carta que diga que tem que mexer com o nível do monstro, não se aplica Shilonzes. Ou também eu poderia estar usando o efeito desse caos e aumentando o nível tanto do caos ou tanto da Alged em 1. E aí a gente poderia estar invocando um Pleiades. A partir desse momento que o nível dela é 5, eu não posso mais invocar o Constelar lá para Presep, ok? Então tem que ser exatamente o level ali. A não ser que o monstro XYZ diga que você pode fazer alguma coisa. É muito comum também no XYZ. Um XYZ tem um efeito de se summonar em cima de outro XYZ, tipo, esse arquétipo mesmo tem aí o Constelar em Ptolemy M7, ele simplesmente diz que você pode invocar ele por XYZ Summon em cima de um Constelar, então pega o M7 e põe pá. É inerente também, ok? É um efeito de auto-summon inerente, assim dizer. Aqui é Synchro Summon, tá? Normalmente, tá? É feito por um Tanner, raramente 2 Tanners, eu nunca vi uma carta com 3 Tanners, raramente é 2. Mais um ou mais monstros não Tanner, cuja soma dos levels seja igual exatamente, tá, ao level do Synchro que você quer summonar. É uma summon inerente e ambos os monstros têm que estar em campo para isso acontecer, a não ser que tenha algum efeito que diga que não, ok? Um exemplo ali parece bem complicadinho, mas olha ali o exemplo. O exemplo ali é que para você invocar um Synchro level 9, você vai precisar de um Tanner level 1 e um não Tanner level 8.
Ou então um Thunder level 1 e 2 não Thunders level 4. Ou ali um Thunder level 3 e 2 não Thunder level 3. Meu exemplo ficou bem tosco, tá? Ficou mais fora da realidade possível. Mas digamos ali que a gente queria invocar um Stardust. Para isso a gente vai ter que ter em campo um Thunder level 1 e um não Thunder level 7. Pega os dois, envia pro Grave e põe o Stardust. Ou então a gente vai estar usando ali, né, um level 1, um level 3 e um level 4. Envia todo mundo pro Grave e põe Stardust. Detalhes que um deles tem que ser Thunder. Sempre, tá? No caso aí eu usei um level 1 Thunder, mas poderia ser um level 4 Thunder, poderia ser um level 3 Thunder, tanto faz. Temos aqui outros exemplos que podem fazer Special Summon. Como eu falei pra vocês, nem todas as Summons são feitas durante a Main Phase. Todas que eu falei nesses dois vídeos aqui são feitas durante a Main Phase, ok? Mas a gente tem ali a Call of Hunted, por ser uma trap, tá? Ela posso ativar em qualquer momento. E aí ela diz que eu posso invocar um monstro do meu Grave. Então a qualquer momento você ativa essa Call of Hunted e invoca. Temos ali a Kings of Consonance. Quando eu tomo um ataque direto do meu adversário, eu nego o ataque e faço uma Synchro Summon com monstros do meu Grave. Olha que coisa divertida, banindo eles. Isso não acontece, tá, numa Synchro Summon comum, é só essa Kings Consonance que faz isso. Ou pode ter outros cartas que têm similar, mas é por efeito de carta, tá? Mesmo que seja efeito de carta ali, a Summon ainda é inerente, tá? Beleza? Foi pelo menos uma vez eu perguntei ali no grupo de juízes do WhatsApp e eles me responderam que era inerente ainda. Caso não seja, eu vou estar dando um adendo aqui um dia, talvez. E aí temos ali a Soul Charge. Ela é uma spell normal, então ela só pode ser ativada durante a main phase. Caso ela fosse uma spell card rápida, ela poderia também estar sendo ativada de qualquer turno. E aí temos dois exemplos de monstros ali, tá? Os monstros não fogem à regra. O Algied e o Altair, que eu já citei aqui. Se o Altair ou o Algied tivesse escrito que esse efeito pode ser ativado durante o turno de qualquer duelista, eles também podem utilizar esse efeito fora da main phase. Os Exceeds ali do Stellar Knight, eles têm um efeito de que quando eles vão para o cemitério, não importa quando, tá? Você pode fazer a summon de Constellar Knight do seu Grave ou do deck, sei lá, tipo uns lances assim. Também é uma summon aí não inerente, tá? Que está acontecendo fora da sua main phase. Se não me engano, tenho quase certeza que não tem muitas summons inerentes aí fora da main phase. Eu lembro assim de uma carta ou outra que isso permite que aconteça, tipo carta de Monarca, mas não é muito comum isso não, viu? Bom, o vídeo vai parar por aqui, tá? Essas são as summons, assim se invoca os monstros, tá? Cada baralho vai ter uma forma de invocar os monstros, de chegar a essa forma aí, mas vai ser sempre desse jeito que eu falei aqui, tá? A mecânica do jogo é essa. E muito obrigado, gente, e falou!